Neville Goddard, O Despertar da Consciência. Essa é uma série exclusiva sobre os trabalhos de Neville Goddard, abordada pela equipe da NK, a Lei da Atração. Responsáveis: Newton Lucas, psicanalista, e Karine Lucas, editora. Narração: Matheus de Faria. O Despertar da Consciência. Livro 1. Ao seu comando. Introdução. Este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas, mas tal expansão fugiria do propósito deste livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e direto ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras: "E Deus disse: que se faça a luz." Se mantendo neste princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. Neville. Ao seu comando. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mas que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo, e ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo, e ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, você não conseguirá provar o contrário. Pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através de suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como o registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia da vida incomum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico, ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si, e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. A natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e à natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano, ao ouvir essas palavras muito pouco compreendidas. E disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou." Disse mais: "Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós." Êxodo capítulo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos: "Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus." Salmos capítulo 46, versículo 10. Isaías declarou: "Eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão.
Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías capítulo 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas: eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem dizes que eu sou? Não está escrito: eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho. E nem foi dito: quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito: eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Eu e meu Pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um. Estas afirmações, eu e meu Pai somos um, João capítulo 10, versículo 31, e meu Pai é maior do que eu, João capítulo 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer, no que se diz respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, dando testemunho de seu Pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou de ser mulher. E você ainda continua, como indivíduo, acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um só com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Seja aquilo o que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis. Ele disse: tudo o que determinardes realizar dará certo. Jó capítulo 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação.
elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo o que você deseja ser. Como ele expressou: "E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim." João capítulo 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma: "Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um." Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, neste momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. Agora você sabe o que se quis dizer com "você precisa nascer de novo." João capítulo 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com a sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo o que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, é o mesmo que morrer para um e viver para outro. A pergunta: quem dizes que eu sou? Lucas capítulo 9, versículo 20. Não foi feita por um homem chamado Jesus a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si próprio, é o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse: "Você acredita em Deus? Crede também em mim." Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. Orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja. Agora você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre. Ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo o que você é consciente de ser, ou seja, pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos, e assuma a natureza de ser rico. Nos foi dito: quando você orar, vá para dentro em segredo e feche a porta, pois aquilo o que teu Pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 6. E aqui, nós identificamos o Pai como sendo a consciência de ser. Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora, para então me declarar ser aquilo o que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja,
Ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: Eu sou o caminho, e não eu, José da Silva, sou o caminho. Mas eu sou a consciência de ser, o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por tudo o que determinardes realizar dará certo. O princípio da concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz, de uma maneira milagrosa, a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser, que sempre permanece virgem, não importa quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem. E ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível. Mas como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu esposo. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías capítulo 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção. O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é: vá e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer ao Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo que você está unido em consciência. A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O Verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação.
A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João. Ou seja, o Verbo estava com Deus. O Verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba então que você sempre está comandando a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram. Ou seja, o eu sou e saudável concordaram em ser um só. E este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objeto deste acordo. Neste caso, saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou, me enviou a vós. Pois quem além de mim, além do eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente Moisés declarou: Eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas, ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo o que agora for um problema ou limitação e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo, o eu sou. Não condicione esta consciência ainda. Apenas declare-se ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser. Você vai descobrir dentro desta profunda essência de si que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo
será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras, a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. O corpo é sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando sua consciência, pois a sua consciência é a realidade, que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é em cada detalhe projetado a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente, ou o seu mundo, destruindo as coisas ao seu redor, é o mesmo que quebrar um espelho na expectativa de mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência. E você manterá este reflexo no seu mundo, pelo tempo em que você continuar a ser o que você é em sua consciência. Seja grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas, como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo que primeiro você é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel capítulo 4, versículo 35. Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sim ao único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem face e sem forma, e liberta-te de tua prisão autoimposta. O bom pastor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João capítulo 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as minhas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo o que eu sou consciente de ser. A voz da sua consciência, como pastor, é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la.
Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é uma porta aberta, onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então a afirmação: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Agora será vista a sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está desprovido de evidências, ou com falta de provas daquilo que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então, por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto é fácil possuir a dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é por causa do seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade, mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura. E para os judeus, ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significa a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Você é um com sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus. A não ser que isso esteja finalmente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento apresentados pelos outros consiga estremecê-lo, ele poderá flagrar-se retornando para a escravidão das suas antigas crenças. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes em Eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João capítulo 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou Ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência com o qual agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Eis que estou à porta e bato. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar a expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O eu batendo a porta é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta, ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar este desejo à sua expressão. Ascender até seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até seu Pai.
Jesus, como você e eu, sabia que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem. Mas por ele ter descoberto que seu pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e acendia a consciência do estado desejado. E nele permanecia até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem. Os homens são apenas vestimentas, onde o ser impessoal habita o Eu Sou, a presença a qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações e para dar expressão a isso que, como homem, João da Silva, você se acha incapaz de realizar. Você pode voltar a sua atenção para longe das suas atuais limitações ou da concepção de ser João da Silva e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência serão personificados, nenhum homem sabe, pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Não especule a respeito sobre como essa consciência irá se materializar, pois nenhum homem é sábio bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada, e que então estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago capítulo 1, versículo 5. Você deve saber por que esta declaração foi feita, pois apenas sobre a rocha da fé algo pode ser firmemente estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. A gratidão. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras "Obrigado, Pai". Quando você encontra a alegria da gratidão ao ser grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um com a consciência daquilo ao que você deu graças. Deus, sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo que você já está ciente de ser, e nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai, não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisará proferir as palavras "Obrigado, Pai" em voz alta. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou o presente, que era apenas um desejo antes de você ascender em sua consciência, e a sua fé é a substância que agora precisa envolver o seu desejo. Esta elevação na consciência é o matrimônio espiritual, onde dois concordam em ser apenas um, quando a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Seja o que for, é uma promessa muito grande. É incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo que você pede como certo ou errado. Este critério é você quem decide. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Então isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome.
O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo, e você pedirá em vão. Nome significa natureza ou condição. Então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinada coisa, os resultados se seguirão. Pedir em seu nome significa que eu devo me elevar em consciência para tornar-me um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo, e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto vos afirmo, tudo o quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos capítulo 11, versículo 24. Orar, como falamos antes, é reconhecimento, é a capacidade de acreditar que já recebeste. Isso significa que você deve alcançar a natureza das coisas que você pede antes que você possa recebê-las. Ou perdão. Para alcançar esta natureza mais facilmente, uma anistia geral é necessária. Nos foi dito. Mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, versículo 25. Pode até parecer que isso se refere a um Deus pessoal, que fica satisfeito ou insatisfeito com suas ações, mas este não é o caso. Considerando a sua consciência sendo Deus, e você mantém nela algo contra uma pessoa que te fez mal, então você vai estar alimentando esta condição, o que irá se refletir em seu mundo. Mas ao perdoar esta pessoa de toda a culpa, você vai estar automaticamente se libertando desta condição, deste fardo em sua consciência, e assim poderá se elevar a qualquer nível que seja necessário. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles em Cristo Jesus. Por isso, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação é primeiro libertar todas as pessoas do mundo das suas culpas, pois a lei nunca é violada, e você pode descansar com confiança, sabendo que a concepção de cada homem sobre si mesmo será a sua recompensa. E, portanto, você não precisa se preocupar em ver ou não a pessoa receber o que você considera que ela deveria receber, pois a vida não comete erros e ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro ele dá para si mesmo, a parte que lhe cabe. Isto nos traz a um conceito da Bíblia que é muito deturpado: o dízimo. Líderes de todos os tipos têm escravizado o homem com o assunto do dízimo, pois por não se entender a natureza do dízimo e pelo fato das pessoas sofrerem com o medo da escassez, esses líderes levam os seus seguidores a acreditar que uma 10ª parte de sua renda deve ser dada ao Senhor. Ou seja, como eles mesmos fazem questão de deixar bem claro que, quando alguém dá uma 10ª parte de sua renda para a sua instituição particular, este alguém está dando a sua 10ª parte, ou dízimo, para o Senhor. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus, a quem você deve dar o dízimo, e você só pode contribuir desta forma. Portanto, quando você diz a si mesmo que você é alguma coisa, você também está atribuindo esta alegação ou qualidade a Deus. E a sua consciência de ser, que não faz distinção de pessoas, retornará para você essa qualidade ou atributo que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear, pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor e sabedoria é definir o que não pode ser definido, pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário, e você deve dar o seu dízimo a Deus, mas de agora em diante, dê ao único Deus,
e garanta que você irá dar a ele a quantidade que você deseja ser como homem, declarando-se ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Mas eu lhe garanto, no dia em que você declarar estas qualidades ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. O que é pedido em segredo será dado abertamente. Ou seja, as suas convicções secretas de si mesmo, estas reivindicações secretas que nenhum outro homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo. Pois as suas convicções de si mesmo são como as palavras de Deus dentro de você. Palavras que têm espírito e que não podem retornar vazias a vós, mas que devem cumprir aquilo o que elas proclamam.